Olá, eu sou a aluna Samantha Lopes Gouveia, do mestrado ProF, Polo da Universidade Federal do Ceará, e apresento esse mapa conceitual como requisito para fechamento da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. Esse quadro, ele basicamente nos remete às 6 semanas em que nós estudamos problemáticas específicas, mas que, embora elas sejam específicas, elas não estão indissociadas. Uma compromete, altera, faz jus a outras, e é exatamente esse tipo de relação que nós vamos fazer aqui. Para a gente iniciar, na primeira semana, nós tivemos uma problemática que falava basicamente da postura do professor. E essa postura do professor, ela pode ser uma postura tradicional, em que aquele professor perpetua algumas práticas, já como o próprio nome está dizendo, bem tradicionais. Nós podemos ter um professor rola-bola, que é um professor caracterizado pelo abandono do seu trabalho docente, e um professor renovador, que diante das adversidades, ele consegue perceber a sua importância como um papel de professor e eles possuem basicamente, diante dessas situações aqui, de processo de transformação da área, de disposições sociais do professor no contexto de trabalho, de condições objetivas de trabalho, de cultura escolar em relação ao componente curricular, posturas diferentes. Uma vez que o professor rola bola, ele tem uma ideia de acomodação. Ele deixa os agentes externos interferirem no seu componente curricular, na sua postura enquanto professor. Ele tem a característica de manter as suas aulas, de não diversificar, de não querer mudar, inclusive de se sentir um pouco mais acuado quando esse tipo de situação acontece. E com relação a transformações na área, elas geram inseguranças. Já o professor renovador, as características são reflexão, ele é extremamente reflexivo, ele se abre para o novo, ele tem disposição para enfrentar dificuldades e ele é, sobretudo, investigativo da sua própria realidade, com a finalidade de melhorá-la. Ao meu ver, essa primeira semana em que nós estudamos essas características, né, do abandono docente, as práticas pedagógicas inovadoras, dão suporte para todas as outras semanas, porque aqui é no professor, pensando que ele é um profissional e que ele pensa sobre sua própria prática e sobre o seu componente curricular, é que pode ser o diferencial com relação a todas as outras problemáticas. Na segunda semana, nós vimos a relação de teoria e prática. E aqui nessa semana, nós vimos que há uma diferença também na postura entre professores, daquele professor que simplesmente ensina a fazer, e aí ele basicamente procura fazer com que os alunos aprendam apenas conteúdos procedimentais, ou se ele é um professor renovador. E fazendo aqui a ligação entre os dois textos, a gente percebe que um professor renovador que ensina sobre o que fazer, ou seja, ele faz com que o aluno reflita sobre os mais diversos conteúdos da cultura corporal passados dentro da escola, e que esses conteúdos são levados do ponto de vista procedimentais, sim, mas também conceituais e atitudinais. E um professor renovador, que a gente falou ainda há pouco, ele adota esse modelo renovador também, porque ele percebe que as aulas de educação física elas estão para além da perpetuação de gestos técnicos. A educação física, ela traz uma possibilidade de reflexão, né? Porque o professor, ele traz essa ideia de que todos os conteúdos, eles têm um nível de importância. Na nossa terceira semana, nós vimos os aspectos legais. E basicamente, dessa semana, o que nós podemos perceber é que as leis elas não são tão claras para a educação física. Existem algumas problemáticas, sobretudo relacionadas com a ideia das aulas de educação física serem facultativas para alguns públicos, para públicos específicos. Nós vemos também algumas indagações, né, que de acordo com essa lei realmente é facultativo. Se é a aula de educação física, se é a prática que se exerce na educação física. Uma outra problemática é quem deve ser o responsável pelas aulas de educação física, porque na lei LDB 9394 de 1996, isso não fica claro.
E a gente já pode linkar essas problemáticas exatamente com o que a gente trouxe aqui, ó, com o professor rola-bola. O professor rola-bola se sente inseguro. E aí, portanto, ele se acomoda, porque as leis, elas infelizmente não são específicas. As leis também fazem uma ligação com outro aspecto que nós estudamos apenas na semana 6, que foi a temática relacionada à questão de gênero na educação física. A gente percebeu que, infelizmente, ainda hoje, há escolas que separam as aulas para meninos e para meninas. Embora isso não seja uma realidade, felizmente, recorrente, ainda há. E aí a gente percebe que essas possibilidades de diferenciação de gênero, elas vão perpetuar problemáticas de afastamento dos nossos alunos, que foi um texto que a gente viu na semana 4, que, ao meu ver, é o segundo texto, não diria mais importante, mas extremamente criterioso e extremamente pontual com relação ao que faz com que os nossos alunos eles tenham uma postura de indisciplina e de afastamento nos estudos. E os aspectos legais podem ser um deles. Por quê? Porque ele vai trazer essa ideia do ensino facultativo. Então, o aluno se acomoda nessa questão. A ideia também de gênero, trazida no texto da semana 6, também traz essa ideia de que essas aulas mistas e essa falta de equidade de gênero, que infelizmente a gente percebe em nossas aulas, mesmo que as nossas aulas não sejam divididas, infelizmente há momentos em que existem essas segregações, esses elementos eles vão fazer um afastamento do aluno. E esse afastamento é um dano para o aluno, para o professor e para a escola como uma maneira geral, né? Logo na semana 4, a gente vai tratar exatamente desses aspectos de indisciplina e de afastamento, que, como eu disse ainda há pouco, são questões extremamente importantes. Existem causas, né, com relação à disciplina, à indisciplina, por exemplo, causas com relação a questões sociais e culturais, mas nós podemos alcançar uma possibilidade de postura que faça com que as nossas aulas não seja um campo minado. E aí, esses exemplos de intervenções possíveis vão fazer uma relação com esse professor renovador, que foi o que a gente estudou lá na frente. Por isso que eu disse que é muito importante essa aula centrada no professor. O professor, ele é a figura ali que se prepara para poder dar aula. Então, ele pode lançar possibilidades com o objetivo de minimizar essas questões de disciplina e de minimizar também essas questões de afastamento. E aí, a gente percebeu também que houve uma semana em que nós estudamos as questões relacionadas ao ensino do esporte. Infelizmente, alguns professores ainda utilizam na sua aula, sobretudo, os esportes, né? O chamado aí quarteto fantástico, os esportes mais conhecidos e mais explorados. Mas essa falta de diversidade, né, faz com que, mais uma vez, haja essa possibilidade do afastamento, tá? Por isso, é necessário que o professor interfira de maneira a contextualizar suas aulas. E eu só posso contextualizar minhas aulas se eu for, de fato, um professor renovador e que adoto, portanto, um modelo renovador das minhas aulas. Além disso, outras intervenções possíveis é a aproximação do esporte com as questões sociais. Os alunos percebem que o esporte não tem um fim em si mesmo, né? O respeito às possibilidades individuais, as compreensões dos diferentes significados do esporte, a atenção destinada a todos os alunos, e isso é um quesito importantíssimo, voltado mais uma vez para o não afastamento. Infelizmente, o professor rola-bola, ele não prioriza todos os alunos, ele vai priorizar aqueles alunos que muitas vezes são os mais aptos, os mais habilidosos. E aí esse professor rola-bola faz com que as aulas elas não sejam interessantes para todos os integrantes do nosso ciclo, né? Dos nossos alunos. Então, a diversificação das práticas corporais, elas pertencem à cultura corporal do movimento. E a cultura corporal do movimento é o elemento base que vai regir nossas aulas. Então,
O esporte sozinho, ele não é um objeto de conhecimento único da educação física. Existem tantos outros e o professor, então, deve explorar todos esses elementos com o objetivo de minimizar todas essas problemáticas que nós trouxemos aqui. E aí, para a gente finalizar, nós podemos observar que todas essas problemáticas, de uma maneira ou de outra, elas estão interligadas. E se nós mudarmos as posturas em determinadas situações, nós com certeza minimizaremos alguns aspectos não tão bons, podemos desmistificar algumas situações que infelizmente são muito recorrentes nas nossas aulas de educação física.